Olá pessoal, meu nome é Patrícia Ávila e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade do cônjuge. Quem se lembra do depoimento do Lula recentemente no centro da Lava Jato? Pois é pessoal, para muitos o Lula colocou a culpa toda na dona Marisa. Mas é claro, ela não está mais entre nós para se defender ou para ser responsável pelos atos que supostamente foram praticados pela dona Marisa. Mas nós percebemos, pessoal, que após esse depoimento surgiram muitas dúvidas sobre até onde vai a minha responsabilidade decorrente de ato praticado pelo meu cônjuge. Em que pese o seu cônjuge ter contraído uma dívida no nome dele, há grande possibilidade de você, que não contraiu a dívida, que não assinou o contrato, ser responsabilizada sim, não só com os bens contraídos durante a relação matrimonial, mas também com os seus bens pessoais. Veja, determina o artigo 1643 do Código Civil que podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, inciso 1º, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica e inciso 2, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. E continua também o artigo 1644 do Código Civil, muito importante, que dispõe o seguinte: as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente, ou seja, do artigo 1643, o qual nós já vimos anteriormente, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Isso significa, pessoal, que se a dívida é contraída para benefício da entidade familiar ou dos cônjuges, o cônjuge que não contraiu a dívida, ela é sim também responsável pelo seu pagamento, sendo responsável não só com os bens que ela construiu durante essa relação matrimonial, mas com os bens pessoais que ela já tinha antes do matrimônio. Veja ainda que o novo Código de Processo Civil, no inciso 4, artigo 790, ainda trouxe nova disposição legal, que diz o seguinte: são sujeitos à execução os bens, inciso 4, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. Citamos como exemplo, pessoal, um caso em que nós atuamos, em que um dos cônjuges contraiu um empréstimo com o objetivo de quitar o IPTU e as despesas condominiais do imóvel onde residiam a sua entidade familiar. Nesse caso, ele não pagou o empréstimo, foi ajuizada uma ação judicial de cobrança, entretanto, ele não tinha bens passíveis para penhora, ou seja, para satisfazer o crédito do credor. Em razão disso, foi pleiteado a execução dos bens do cônjuge, que embora não tenha assinado esse empréstimo, ou seja, anuído esse empréstimo, ela também é responsável pelo pagamento da dívida, já que todo esse valor emprestado foi revertido para benefício da entidade familiar, ou seja, daquela residência. Ela apresentou defesa nesse processo, tentando se ver livre dessa obrigação, alegando que ela não anuiu essa dívida, ou seja, ela não celebrou nenhum contrato conosco. Entretanto, foi reconhecida a legitimidade dela para figurar no polo passivo dessa ação e se responsabilizar pelo pagamento diante da inexistência de bens passíveis de penhora do seu cônjuge. Nós conseguimos êxito nesse processo e houve a satisfação do crédito por parte do credor mediante a penhora dos bens pessoais do cônjuge, que não havia celebrado nenhum tipo de contrato, entretanto também era responsável pela dívida. Então, fica a dica, pessoal, para vocês. Fiquem atentos às dívidas contraídas pelo seu cônjuge, porque você também pode ser responsável. E a nossa frase de hoje final é a de Victor Hugo, que diz o seguinte: mentir é maldade absoluta. Não é possível mentir pouco ou muito. Quem mente, mente. A mentira é a própria face do demônio. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal e te esperamos no próximo vídeo. Grande beijo!